Oi, alunos, aqui é a professora Érica e vamos para mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós vamos aprender um pouco sobre soluções, concentração e saturação. Nós temos aqui um reservatório, vamos enchê-lo até 1 litro. Temos aqui alguns solutos, nitrato de cobalto, cromato de potássio. Esses solutos aqui são sais. E na frente de cada sal, nós temos a coloração deles aqui. Eu vou escolher o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é o NaCl, é o sal de cozinha. Nós temos aqui um medidor de concentração. Esse medidor aqui está indicando a concentração em mol por litro. Concentração mol por litro relaciona a quantidade de matéria pelo volume de uma solução. Nós vamos adicionar esse sal aqui nessa solução, lembrando que uma solução ela é composta pelo solvente, que é a parte líquida, e o soluto, que é a parte sólida. Nós vamos adicionar esse sal e analisar o que acontece com essa solução. Ó, a concentração está aumentando, 0,4. 1,4, 2,7, 4,3, 5,2, Bom, nesse reservatório aqui está indicando que essa solução está saturada. E o que nós temos aqui no fundo desse recipiente? Alguns cristais ou precipitado de cloreto de sódio. Quando a gente fala de saturação, a gente já lembra de solubilidade ou coeficiente de solubilidade, que é a capacidade máxima que um solvente tem de dissolver um soluto. Então, atingiu essa solubilidade, atingiu esse limite. Por quê? Porque está formando precipitado aqui. A concentração está 6,15 mol por litro. Se eu continuasse adicionando sal, o que acontece com essa concentração? Vamos observar. Vocês podem observar que está aumentando a quantidade de precipitado no fundo desse reservatório. E a concentração não altera, porque não está mais solubilizando. A solução está saturada. Então não adianta mais adicionar soluto, porque aqui está formando precipitado, eu estou perdendo material. E a minha concentração, ela não altera mais, ela parou de aumentar. Então nós vamos utilizar outro sal aqui. Cromato de potássio. Vou encher esse reservatório ou recipiente até 1 litro. O cromato de potássio é o K2CrO4, medidor de concentração. Então, nós vamos analisar qual a concentração máxima que o cromato de potássio nessa solução atinge, a solubilidade. Então, qual que é a quantidade máxima que eu consigo dissolver do soluto nesse solvente aqui. Então, vamos adicionar aqui 0,7, vamos analisar quando que vai saturar essa solução. 3,8, saturou. Ó, atingiu a concentração de 3,35, aqui já formou precipitado, ou seja, não está mais solubilizando, porque enquanto eu não tenho precipitado, o solvente, ele está dissolvendo o soluto. Na hora que satura, indica que está formando precipitado, então não está mais solubilizando, o solvente não está mais solubilizando o soluto.
a concentração, se eu adicionar mais um pouquinho de soluto, vai formar precipitado e a concentração não vai mais aumentar, porque atingiu o coeficiente de solubilidade. Então, o interessante de conhecer o coeficiente de solubilidade é evitar perda de material. Esse coeficiente de solubilidade, ele é um valor calculado, tabelado, e ele depende da quantidade de solvente e da temperatura do sistema. Essa aula ela é muito interessante, dá para trabalhar também, dá para a gente calcular a massa que foi adicionada nesse sistema e as reações químicas envolvidas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal da Pro. E até a próxima aula. Tchau!